Nesse vídeo vamos falar sobre o início dos fliperamas. O fliperama sempre esteve alinhado com a indústria de diversões que funciona como moeda desde o nascimento do pinball. Por definição, um fliperama é um local que abriga máquinas que funcionam como moeda. Na primeira metade do século XX, isso significava fliperama. O primeiro jogo operado por moeda de sucesso foi chamado Bafliff Ball, criado por David Gottlieb em 1931. Gottlieb foi fundado em 1927 em Chicago, onde a maioria das grandes empresas de diversões estavam sediadas. A BT Manufacturing foi fundada lá em 1924, Bally em 1932, Williams em 1943 e Midway em 1958. Bally e outros originalmente ganhavam muito dinheiro fabricando caça-níqueis. A indústria de diversões que funciona com moedas, que desenvolveu jukeboxes, máquinas de pinball, caça-níqueis, máquinas de chicletes, uma indústria controversa na América. A maioria dos estados tinha leis contra os jogos de azar ou eram fortemente regulamentados. Em 21 de janeiro de 1942, quando o prefeito de Nova York, Fiorello LaGuardia, proibiu o pinball na cidade, ordenando a apreensão de milhares de máquinas. A proibição, que vigoraria até 1976, LaGuardia, um nova-iorquino nativo de ascendência meio italiana e meio judia, LaGuardia desprezava a corrupção em todas as formas. Durante seu longo e popular mandato como prefeito da cidade de Nova York, ele fechou bordéis, prendeu gangsters por qualquer acusação que pudesse encontrar e proibiu o pinball. O período entre o final da década de 1940 e a introdução de um novo tipo de jogo, a Suprema Corte da Califórnia revogou a proibição do pinball em 1974, e em 13 de maio de 1976, o Conselho da cidade de Nova York votou 36 para revogar a proibição do pinball depois de quase 35 anos. O Conselho legalizou o pinball após uma demonstração de Roger Sharpe, então considerado o melhor jogador de pinball do mundo. Mesmo liberado, o pinball foi perdendo para os videogames nos fliperamas. Ping Pong foi essencialmente um remake de tênis de 1958, um dos primeiros jogos de computador com tela gráfica, embora nunca tenha sido fabricado ou vendido comercialmente. O Ping Pong foi transformado, por Dabney e Buchel, em Pong, um jogo com apenas uma regra: evite perder a bola para pontuar. Bally e Midway não queria Pong, então a Atari decidiu fazer o jogo sozinha. Pong foi lançado no final de 1972 e fez tanto sucesso que a Atari, que tinha apenas 6 funcionários, não conseguiu atender aos pedidos, e muitas empresas se apressaram em copiá-lo. No final de 1974, havia mais de 15 empresas produzindo ativamente gabinetes de videogame, e as inovações tecnológicas seguiram rapidamente, dando início ao que ficou conhecido como a Era de Ouro dos Fliperamas. O lançamento Vestengan de 1975 da Taito no Japão tornou-se significativo quando a versão americana licenciada da Bally, Midway, Gunfight, deu ao seu criador, Tomohiro Nishikado, o combustível de que ele precisava para fazer de seu próximo jogo um grande sucesso. Gunfight foi o primeiro jogo a usar um microprocessador, Intel 8080, e Nishikado sabia que o futuro dos jogos estava no microprocessador. Ele usaria um em seu próximo jogo, Space Invaders, lançado em 1978. O jogo era tão popular que alguns fliperamas no Japão eram dedicados exclusivamente a gabinetes Space Invaders, e em 2 anos, era o jogo de maior sucesso já criado. A introdução dos gráficos vetoriais de alta resolução e o uso da cor, ambos em 1979. A aposta de Nolan Buchel nos videogames acabou dando certo. Em 1976, ele se tornou um homem rico quando o Atari foi comprado pela Warner Communications por 28 milhões, e os fliperamas começaram a lucrar muito. Os anos entre 1978 e 1982 viram um crescimento sem precedentes em toda a indústria de videogames. O número de fliperamas nos Estados Unidos atingiu seu pico com cerca de 13 mil. Gabinetes de videogame também apareceram em supermercados, drogarias, consultórios médicos e até mesmo em centros recreativos de escolas. Shoppings por toda a América. Começando com Space Invaders 1978, uma série de jogos agora lendários, veja a imagem, foi lançada em rápida sucessão.
Foi o Pac-Man dos anos 1980, o videogame de maior sucesso de todos os tempos, lançado pela Midway nos Estados Unidos, que teve os efeitos mais duradouros na indústria. O colorido Pac-Man inspirado em Pizza e Fantasmas, Pac-Man, vendeu mais de 1 milhão de cópias. O auge do fliperama, como é mais conhecido no Brasil, aconteceu quase simultaneamente com a indústria de consoles de videogames. Em 1983 quase matou toda a indústria de videogames. Não foram apenas os fliperamas que sofreram, embora isso marque o início de seu declínio muito acentuado e permanente. A história nos diz que a ascensão dos jogos e consoles domésticos matou os fliperamas. Até certo ponto, isso é verdade. Se essa fosse uma história dos consoles, seria hora de falar sobre a Nintendo e o lançamento épico do revolucionário console em 1985. Esse evento revigorou uma indústria dizimada e, por fim, deu origem ao ecossistema de videogames consoles que ainda vivemos. Mas isso não aconteceu até 1985, então não foi a tecnologia que matou o fliperama. É justo admitir que o fliperama estava morrendo. É chocante perceber que a era de ouro dos fliperamas durou apenas alguns curtos anos. Os consoles domésticos matariam os fliperamas. Igual a turbulenta história do pinball. No início dos anos 90, os fliperamas ainda eram bastante comuns, mas pareciam quase relíquias estranhas de outra época, sem nenhuma inovação ou novidade a oferecer. Eles tinham acabado de entrar em uma longa e mortal hibernação que duraria quase 10 anos. Em março de 1991, a Capcom lançou Street Fighter 2 em fliperamas, dando início a um renascimento. Um grande sucesso, Street Fighter 2 vendeu mais de 60 mil gabinetes em todo o mundo, o que era inédito no início dos anos 90. Os jogos de luta japoneses não eram novos, mas sua combinação de novos personagens, combate corpo a corpo e movimentos secretos formaram a base dos jogos de luta como ainda os conhecemos. Também trouxe uma nova onda de jogadores entusiasmados de suas casas para os fliperamas. Embora as versões caseiras estivessem normalmente disponíveis no ano seguinte, elas fossem simplificadas. A tecnologia de arcade era simplesmente melhor do que consoles e as versões de computador doméstico poderiam oferecer. Para obter a experiência completa do Street Fighter 2, você tinha que estar em um fliperama. Street Fighter 2 também gerou inúmeros clones, muitos dos quais se tornaram franquias gigantescas. Mortal Kombat, lançado pela Midway em 1992, Virtua Fighter da Sega em 1993 e Tekken da Namco em 1994. Também em 1994, The King of Fighters. O fliperama estava de volta. O sucesso dos jogos de luta briga de rua fizeram ressurgir, despertar os fliperamas por mais uma década, arrecadando milhões de dólares para as empresas. Todas as franquias de luta mencionadas ainda produzem jogos, incluindo versões de arcade. Não podemos esquecer do grande sucesso dos jogos do gênero briga de rua em português. São jogos eletrônicos baseados na luta corpo a corpo contra múltiplas ondas de inimigos. No fim da década de 90, os consoles domésticos e os computadores com suas placas gráficas já tinham uma tecnologia muito superior às dos fliperamas. The King of Fighters 2004, um dos últimos arcade. Essa foi a segunda morte dos fliperamas depois de aproximadamente 10 anos do seu renascimento. Esse foi o resumo da história dos fliperamas. Mas os fliperamas ainda não morreu. Agora vou contar um pouco da minha história que tem a ver com os fliperamas. Essa não é minha voz. Mas sou o branco da Diversões Leblon e a grande maioria dos jogos mencionados nesse vídeo. Joguei na minha infância onde gastava todas as minhas moedas e as que encontrava em casa.
troco do pão e todo o dinheiro que ganhava era para jogar nos fliperamas até 1992 em Street Fighter 2, e não cheguei a jogar a franquia The King of Fighters, devido seu lançamento em 1994. No Brasil chega um pouco depois do lançamento. Nessa época deixei de ser vagabundo nos fliperamas, como minha mãe falava. Em 1994, com 16 anos, já estava trabalhando. Em 2006 comecei a trabalhar com jukeboxes, bilhar e fliperamas. Hoje em 2022 ainda trabalho com os fliperamas, tenho aproximadamente 100 gabinetes em bares, restaurantes, tabacarias, barbearias. A indústria dos fliperamas ainda respira. E nunca vai morrer para aqueles que viram a épocas de ouro dos fliperama. São apaixonados pelos jogos antigos de fliperama. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal Diversões Leblon. Fique com Deus! E nos vemos no próximo vídeo.